Oi, gente! Sou a Bruna Scott. Bem-vindos a mais um episódio do Traz a Pipoca. E hoje eu tô com meu amigo Moisés de Poragem. Oi, Mouse! E aí, gente, beleza? Pra bater um papo incrível com a dona e proprietária da Comédia Nacional, gente. Ingrid Guimarães. Bem-vinda, Olá, Ingrid. gente, esse posto é muita responsa. Dona e proprietária, amor. Esse posto, não sei não, hein? Ingrid, bem-vinda. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite pra gente conversar muito, gente. A gente vai falar de Minha Irmã e Eu, a gente vai falar da sua trajetória, a gente vai falar de todos os seus projetos, porque, Moisés, assim, olha só. Atriz, né? Roteirizando agora também. Exatamente. Vamos produzir, vamos ser head criativa de conteúdo. É assim, é a própria Alice de Pernas pro Ar que tá aqui na frente. Como é que tá esse momento, personagem Ingrid? da minha vida, né, gente? Porque, na verdade, eu não precisei construir nada. Só fui eu mesma. Agora vamos falar sério, assim, um pouquinho desse seu momento em novas funções também, né, Ingrid? Assim, conta um pouco pra gente. Ah, uma loucura, né? Porque Imagina. eu tô lá contratada da Prime Video e imagina, nesse mesmo mês eu tô lançando um filme no cinema e um filme no streaming. Olha isso. O que diz muito sobre os novos tempos, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu tô contratada de um streaming, que eu tenho uma função super legal, que além de eu ser autora, atriz, eu também sou autora, eu também sou diretora artística, né? É como se fosse uma produtora executiva, a gente dá opinião em todos os nossos projetos. Eu também tô aqui numa batalha para levar o público para o cinema, né? Apesar de eu estar lá, eu também quero que o público vá ao cinema. Então, é um momento muito legal, mas eu tô muito quando você vai para todos esses lugares, você não, né? Eu tô achando muito fácil ser só atriz, tô até com saudade. Mas é tudo em todo lugar ao mesmo tempo agora pra você, né? Esse filme, Minha Irmã e Eu entrei como produtora associada. E eu não sei se isso é bom ou ruim até agora. Porque a gente fica no set entre ser atriz e se preocupar se vai chover, se o plano vai acabar. Aham. Então, Se vai atrasar a ordem do dia. A gente filmou em Estrada, Goiás, demoramos muito para fazer esse filme, foi um caos. E eu ficava assim, entre ser atriz e tá preocupada com a diária. Né? Ser atriz e falar, esse texto não tá tão bom. E no almoço eu ficar reescrevendo. Porque você também roteirizou, né? Eu roteirizei também. Caramba. Então, essa é uma multifunção que eu vou te dizer. Menina. Mas você consegue separar tudo, né? Você consegue tá ali no set, tá no set, tá atrás das câmeras, tá atrás das câmeras. Você consegue lidar com isso. Eu sou muito controladora, é muito impressionante. Né? Eu sou muito controladora. Então, assim, quando entrei no cinema, muito cedo eu percebi que se eu fosse só atriz, eu não ia conseguir ter o domínio do material final. Porque eu sou uma atriz de teatro. Teatro você tem domínio de tudo. Minha formação é teatro. Aí eu falei, tá tudo na mão do diretor, o editor, então. Eu queria morar na sala de edição. Porque comédia é uma coisa que se você editar errado, a piada que você fez não funciona. É o timing, né? Tem uma história maravilhosa. Acho que eu nunca contei essa história, muito boa. Que eu fiz, meu primeiro filme foi filme grande, né? Assim, de protagonista foi de Pernas para Um. E aí o Marcelo Sabac e o Paulo Cursino, eles já escreveram para mim na televisão. E aí eles escreveram, foram editar, e eu encontrei com eles na rua, a gente acabou de ver o de Pernas para Um. Falei, e aí? Ela falou, acabou nossa carreira no cinema. O filme tá muito ruim. Eu falei, mentira. O quê? Ele falou, tá muito ruim. A gente viu agora... Esquece. Falei, mas peraí, minha carreira nem começou, já vai acabar. Por que já acabou? Que isso? Porque o primeiro corte não estava bom mesmo. Entendi. E isso acontece no cinema. Às vezes edita-se de uma maneira que você fala, depois você rearranja. Resultado, fez 2, 3, 4, 5. Daí o Santucci, o diretor, é muito bom de corte. A formação dele, inclusive, ele fez edição nos Estados Unidos. E montador, né? Ele é montador. Eu acho que tinha sido uma montagem sem o Santucci entrar ainda, sabe aquela coisa? Sei como é que é. De repente, fiz o maior sucesso. Assim, eu fiquei metade do tempo dizendo assim, começou uma carreira que já acabou. Tipo aí, assim, muito gente... cedo, eu percebi que eu tinha que ir pra ilha. Aí eu comecei a cantar os diretores. Posso ir pra ilha? Aí eles, a gente deixa... Aí nos últimos momentos eles deixavam. Aí eu falava, corta isso aqui, diminui isso aqui, a piada tá frouxa. Aí eu começava. Aí eles começaram a gostar de eu ir pra ilha. Aí a Maria Leão, eu fiquei amiga dela, começou a deixar eu ir pra ilha no 1, no 2, no 3. No 3 eu já tinha... Aí como eu fui fazendo sucesso, eu fui ganhando confiança pra ir pra ilha. Sim. Tava dando certo, né? Você foi mostrando ali mostrando o serviço. Meu talento. O talento. Aí disso, eu fui botando um pouquinho de improviso aqui, aí eu fui entrando como colaboradora. Aí esse filme, como era uma ideia muito assim, sobre a minha família, sobre o lugar de onde eu vim, eu falei, gente, eu sou produtor. Aí eu ofereci essa ideia para Paris Filmes.
Falei, esse eu vou me meter em tudo. Aí esse eu consegui me meter em tudo, só que eu acho que eu me meti até demais. Não sei se eu quero mais pra mim, não. Eu peguei um gancho nisso que você falou, porque de fato, o Minha Irmã e Eu, ele me pareceu ser um projeto muito pessoal seu. Até porque traz um lado da sua história que muita gente acho que não sabe ou não conhece, que você é de Goiás. De Goiânia, O filme, inclusive, você passa em Rio Verde, que é a cidade que meu pai nasceu. Olha isso. Então, conta um pouquinho pra gente do que esse projeto representa pra você também, assim. Na verdade, assim, esse projeto começou porque eu e a Tatá, a Tatá fez uma participação pequena no De Pernas para Dois. Aí depois eu chamei ela pra fazer Loucas pra Casar. É muito boa também, muito divertido essa participação. Aí eu chamei ela pra fazer Loucas pra Casar, que eram tudo filmes meus. Aí ela falou, pô, então você vai fazer uma participação no Toque. Que eu acho uma das melhores cenas minhas e dela. Eu também acho. Muito Eu acho boa essa cena. Assim… Outro dia eu ouvi essa cena, é um primor de comédia, É muito boa. Essa cena é muito Essa divertida. cena é muito boa, a gente se encontrando ali. Aí eu fiz uma participação no filme dela. Aí ficou essa coisa assim, então vamos fazer um que seja metade a gente? Legal. Aí a gente ficou criando juntas, assim. A gente queria fazer primeiro uma dupla sertaneja. Boa. Queria muito falar desse Brasil profundo que eu nasci e que eu nunca falei dele. Eu faço muita mulher carioca, moderna. Exato. Faço muita mulher moderna. Eu falei, eu quero fazer uma mulher que são as minhas tias, as minhas primas, né? Que tem essa coisa mais… Goiânia nem é o interior, mas é a alma que é interiorana, né? A alma, até no bom sentido. E aí a gente começou com a ideia de fazer uma dupla sertaneja. Depois a gente chegou à conclusão que a gente tinha tempo nem de filmar, quanto mais de estudar pra cantar, aprender pra a cantar direito. ali. E era o início. O filme demorou tanto pra ser feito, que era o início de Marília Mendonça, Maraia, o início das mulheres. A gente se empolgou com aquilo. Do feminejo, Do né? feminejo. Depois a gente falou, então vamos fazer… que nós somos duas empresárias que lançaram o feminejo. Aí o papel das outras era melhor que o nosso. A gente desistiu. Mas então, vamos fazer irmã? Vamos fazer irmã. Legal. Aí a gente criou meio junto a história de fazer duas irmãs. E eu fui contando um pouco nas reuniões a história da minha família, que a minha avó tem 102 anos. Meu Deus. E a minha mãe saiu de Goiânia, eu mudei para Goiânia com 13 anos. E minha mãe foi morar em Goiânia e minha tia ficou cuidando da minha avó até hoje. Minha mãe volta, cuida também, mas sempre sobrou mais pra minha tia, a verdade é essa. E eu acho que isso é uma coisa muito comum entre as famílias. A minha geração já tá como cuidando dos pais. E muitas vezes sobra para um filho só. Aí eu comecei a contar isso. Vamos falar sobre isso? Legal. Sobre uma que fica e uma que vai. Sobre uma da cidade grande, uma da cidade pequena. E aí a Tatá começou a gostar da ideia também. E aí eu comecei a contar histórias da minha família. E a gente fala disso, né? De uma mulher que mora há 25 anos na mesma casa, casada com o mesmo marido, vai no mesmo clube, no mesmo restaurante, os mesmos amigos. E aquela pessoa que nega o interior. Porque tem uma ilusão, assim… no Brasil, de achar que o interior é cafona, que morar na cidade grande é mais legal. No Brasil não, no mundo, né? Mais legal, morar no Rio de Janeiro. E assim, existem valores do interior que são muito incríveis. Super. Que me formaram de união, de família, e de ter uma rede de apoio, que todo mundo cria todo mundo, de ter uma coisa unida, amorosa, familiar. E o Rio de Janeiro, eu, por exemplo, quando mudei, a gente combinava e as pessoas não iam. Isso é uma característica, bem né? assim. Ninguém recebia na casa. Minha casa… Às vezes você não sabe quem é o seu vizinho, né? E na cidade do interior tem essa coisa de um cuidado mútuo, assim, Todo né? mundo Eu se cresci conhece. com casa cheia de gente, vizinho, primo. E aí tem essa história que a Tatá vai pra fora, renega um pouco essa coisa interiorana e vive loucuras no Rio de Janeiro e cai ali no mundo artístico, tira umas fotos, fica postando como se ela fosse íntima da galera. E a gente lá do interior, que não vai muito pro Rio, que é Rio Verde, que é uma cidade menor de Goiás… a gente acha que ela tá muito bem sucedida, que ela tá famosa, que ela tá não sei o quê. E ela, na verdade, é passeadora de cachorro, né? De artista. Dos artistas. E aí tem isso, assim. Aí tem toda a história da mãe, que é a dona Arlete, que é o que eu cuido dela. E aí tem a história, a irmã tem que voltar pro aniversário da mãe. E aí, não vou contar, mas elas têm que partir num… É um Thelma e Luísa do Cerrado. Amo! Elas têm que partir para uma viagem e elas são completamente diferentes. E elas têm que se reencontrar nessa estrada atrás dessa mãe, né? Então a gente fala sobre mãe, sobre relações familiares, sobre diferença entre irmãs, sobre os valores que eu mudo os meus valores um pouco através dela e ela volta
Pras raízes, pras Pras origens. raízes que, no fundo, da onde a gente vê é quem a gente é, né? As Legal. duas se modificam, né, ao longo dessa jornada, né? É. Uma coisa que eu acho interessante, você contando assim a história e sabendo que esse projeto nasceu assim do teu coração, eu acho tão difícil equilibrar o humor e a emoção num filme. Então, que cuidados vocês tiveram para dosar, né? O lado dramático, emocional e o lado popular da comédia? Isso é muito mérito da Susana Garcia, né? A Susana Garcia dirigiu o último filme do Paulo Gustavo, da Mônica Martelli, e ela gosta muito da emoção. Ela puxou muito esse lado da gente. E até na própria edição foi uma surpresa para mim, porque ela editou de uma maneira que o filme acaba muito emocionante. Eu chorei horrores quando eu vi. Ah, imagino. Então, isso é muito da direção. Todos os meus filmes têm um pouco de emoção. Sim. Mas é difícil você enfiar a emoção no meio do humor e não ficar piegas. Então, essa história é uma história que tem um equilíbrio muito bom de emoção. Até porque, assim, eu acredito muito em filmes sobre relação familiar, né? Eu acho que isso é uma coisa que pega muito brasileiro, que a gente é muito ligado em família, né? A gente sai de casa tarde, né? Exatamente. A gente sai, Não, e tem uma coisa que eu acho muito legal nesse filme, e nos seus filmes no geral, que é essa pegada, o olhar do feminino, mas também… quase que, não humanizando a palavra, mas colocando ali como aquela amiga que todo mundo tem. Alguém que você conhece, a sua irmã, sabe? Como é que é também pra você trazer muito dessa… É quase que uma assinatura dos seus filmes, assim. É uma assinatura, sim. E é uma assinatura que foi vindo sem querer. E pela minha história, porque eu sou mesmo essa pessoa que fico amiga de todo mundo mesmo, muito rápido. Eu cresci numa casa com meninas, só meninas. Eu tenho 2 irmãs, eu tenho 6 sobrinhas. Caramba! E a casa é toda de mulher. Então, isso para mim é um universo muito familiar. A gente se criou, assim, meio grudada, prima, todo mundo junto. E eu, no De Pernas pro Ar, que eu fui como uma atriz convidada, eu não imaginei que o De Pernas pro Ar ia ter essa importância toda ao longo dos anos. Sim. Né? Depois eu fui percebendo que o De Pernas pro Ar foi algo inspirador para muita mulher. A coisa do orgasmo, a coisa da mulher que resolve mudar de profissão, a mulher real que tenta equilibrar prato, que era eu, que sou eu, né? Tenta equilibrar prato, que é uma geração que foi pra frente, equilibrou os pratos, tentou casar, ter filho, ficar bem na profissão, ficar bonita e teve burnout. É isso. Achou que era engraçado, hoje a gente vê que não é. Então, por eu ter estreado num filme desse, eu comecei a ver… Uma vez eles falaram uma coisa pra mim que me deu um clique. Eles falaram assim… Eles achavam que o De Pernas pro Ar ia dar muito menos por causa do negócio do orgasmo. Do sex Gozava shop na e frente tal. de meu filho num jogo de futebol. Essa Numa cena eu outra amo. época, faz 10 anos, né? Não, faz 10 não, faz 12. A minha filha estava grávida, eu estava amamentando, minha filha tem 14 anos. E aí, ele falou assim, a gente fez uma pesquisa e eles chegaram a gente chegou à conclusão que as mulheres não se agrediram com isso porque você é a mulher que elas consideram amiga. Ela se considera uma prima sua. Então, você não agrediu as mulheres. Agrediu, tipo assim, né? Eu sei. Talvez Não fosse chocou, uma atriz não… um pouco mais sexualizada, alguma Pode coisa ser. que fosse mais distante. Eu falei, cara, que legal. Legal, é isso que eu quero. Quero que as mulheres se identifiquem com… Então, eu comecei a pensar nos meus projetos assim, o que a mulher quer ver? O que a mulher quer se identificar? Aí, logo depois de Mara fazer Loucas pra Casar, que era uma coisa que eu pensava assim, no fundo, toda mulher quer casar. Por mais que isso não seja… Toda mulher quer casar, quero fazer um filme. E eu achava o roteiro do Loucas pra Casar, eu acho um primor. Eu adoro Eu também. acho esse roteiro, assim, de uma originalidade. Eu falei, quero falar disso. Quando acabou, começaram a me chamar pra fazer todos os filmes de mulher solteira à procura do mercado. Ever. Do mercado. Fala me chamaram. E aí eu olhava e falava, mais um filme de mulher atrás de homem. Aí veio o Bruno Weiner e falou, tem um roteiro aqui que não tem dinheiro, não tem nada. Mas o que você quiser ver, baseado no filme da Thalita Rebouças. Aí eu li, o roteiro nem era bom de cara, assim, era um roteiro muito cru. Falei, eu quero fazer isso aqui. Ele falou, não, mas espera aí, isso aqui tem dinheiro. Isso é maravilhoso, um filmão. Como eu falei, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer isso aqui. Ele falou, mas não tem dinheiro. Eu falei, mas a gente capta. Aí ele falou, mas como? Eu falei, vamos botar a Larissa Manoela, que fazia… bom demais. Que fazia… Carrossel, não era da Globo, não era nada. E minha filha me fez ver 309, que é uns capítulos que não acaba, né? É gigantesco. 394. Carrossel. E eu falei, tem uma menina que ela fazia vilã e minha filha gosta dela. E aí eu peguei… Não, a Larissa Manoela tem outro filme. Eu falei, eu vou ligar. Oi, Larissa, tudo bom? A Ingrid Guimarães. Você consegue fazer um filme comigo daqui a
5 meses, 4 meses, ela... Meu Deus, Ana, passou o filme na frente, a gente fez com pouquíssimo dinheiro, porque eu falei, quero falar de relação que é o mãe Fala e filha. Sério Mãe. Fala sério mãe. Quero falar de relação mãe e filha. Eu tinha uma filha pequena, que eu ficava vendo os filmes de criança e eu achava boring. E eu falava, eu quero fazer um filme onde a mãe acha maneiro ir no cinema. E a filha também acha maneiro. Aí vai pegar o meu público, o público dela... Enfim. Pra ser momento mãe e filha também ali, que é muito legal. Esse filme é muito divertido. Minha filha não podia nem ver um filme meu, né? Não podia, que ele não tinha nenhum pra ela ver, realmente. Nenhum pra ela ver. Realmente. Aí eu falei, eu quero fazer isso. Aí ao longo da carreira eu fui pensando em coisas que eu achava que as mulheres, não só as mulheres, mas é que as mulheres são muito meu público, claro, né? muito. Gostariam e se identificariam. E tem essa. Eu queria pra gente voltar um pouquinho pra gente falar do De Pernas pro Ar, mas antes disso, o que eu gosto muito, principalmente no Loucas pra Casar e tal, e eu acho que a maioria dos seus filmes, que essa rivalidade feminina, ela não existe. Ela é um grande plot twist ali no Loucas pra Casar, inclusive, né? Então, eu acho que tem muito esse olhar. Eu acho isso muito bacana. Agora, do De Pernas pro Ar, eu queria te perguntar assim, você, de primeira, você já imaginava a proporção e também, assim, o auxílio que essa franquia trouxe no autoconhecimento das mulheres? Acho que muita mulher se inspirou ali pra falar, cara, eu quero testar uma coisa dessa. Total. Eu só fui perceber o poder do De Pernas pro Ar. Claro que foi um sucesso estrondoso, foi uma surpresa. Eu me lembro de a gente, lá em Paulínia, existia Paulínia ainda, gente. Lá em Paulínia, filmando e o distribuidor falando, vamos brindar a 500 mil espectadores. Se a gente chegar a 500 mil, nós somos vencedores. Porque tanto é que o filme chamava Sex Delícia. Na última hora, numa pesquisa, mudaram o nome. Graças a Deus. E eu me lembro assim, não, eu acho muito difícil a gente sair de uma bolha, porque é uma mulher de família que goza. O público brasileiro não está preparado. Não tá. Então, assim, quando começou aquele estouro, né? 3 milhões, no primeiro filme foi 3 milhões alguma coisa. A galera falou, o quê? Fazer o 2, 5 milhões, o quê? Né? Então, assim, foi uma coisa que foi meio surpresa pra gente. Então, na hora, eu não imaginava. Pra mim, foi tipo uma grande surpresa. Depois que eu fui vendo as pessoas na rua falando comigo e o tempo ia passando, as pessoas não esquecem. É uma franquia que ficou. Marcou muito. Então, assim, hoje, qualquer lugar que eu vou, cadê o coelho? Todo mundo quer falar de vibrador comigo. Nanana. Então, é uma franquia que ficou. E aí, eu comecei a ver, assim, estudos de como o filme influenciou, né, no mercado de vibradores, mercado de... Sex shop. Como, assim, uma coisa que eu acho linda. Todo mundo acha que o foda do filme é só a coisa do orgasmo. Mas muita mulher fala pra mim, eu mudei de profissão por causa do filme. Isso é muito legal. Porque a mulher foi fazer uma outra coisa. A transição de carreira é um negócio muito interessante. A mulher era de uma empresa muito masculina. Ela trabalhava porque ela queria chegar no topo. E, de repente, acontece uma coisa na vida dela e ela vai vender vibrador na porta de casa, que é uma coisa que hoje em dia não funcionaria. Você vê como o tempo passou. O tempo passa, né? E aí, eu falei assim, eu mudei, eu vi aquele filme e falei, eu não gosto do que eu faço. Isso é muito legal. Aí você fala, nossa, como o poder do cinema, quando ele funciona... E do humor, né? E do humor também, porque o humor, para mim, é uma das melhores ferramentas de crítica social que existem, né? Concordo. E eu fico me perguntando também, assim, você, eu acho uma pioneira mesmo, você é uma força da natureza no cinema brasileiro, porque a gente sabe que existe realmente... Eu sei que é delicado para eu dizer isso, mas existe um machismo no humor. Existe isso. Mas delicado não é um fato. Mas é que eu sou homem, então, no caso, então é delicado eu ter que trazer esse assunto, porque Mas, eu sou o fato. cara... Mas, assim, é uma coisa que a gente tem que reconhecer, e a gente fica vendo o espetáculo de stand-up, tem muitos homens fazendo, poucas mulheres, e você ousou e foi vitoriosa em colocar a tua voz, o teu jeito de fazer humor para alcançar o Brasil. E a voz, quando a gente fala de voz, a gente acha que é voz só lá, mas tem a voz por trás, né? Exatamente. Brigando pelas cenas. Sim. Porque quando começou De Pernas pro Ar, que eu não tinha voz ainda, eu era meio considerada pela imprensa como filme de mulherzinha, né? Era meio uma categoria... ainda é filme de mulherzinha. Eu sentia assim, sabe? Outro dia eu achei uma matéria, assim, segundo caderno,
o cinema nacional, o novo cinema, né? Os novos blockbusters, né? A nova era do cinema nacional popular, que é uma era que foi protagonizada por comediantes, né? Uhum. E que é muito legal, porque até então os filmes, né? Os comediantes tinham um papel menores no cinema. Sim. E aí era só eu de mulher. E aí tinha o Bruno Mazzeo, tinha o Fábio Porchat, O Hassum. tinha o Hassum, o Paulo Gustavo veio um pouquinho depois. Uhum. E eu era meio que, assim... E a Ingrid fala de filme, assim... Até nas matérias eu senti um certo... E mesmo na batalha da dramaturgia, eu queria falar palavrões, não pode, que a família brasileira não sei o quê. Não pode trair o marido, de Pernas para Dois, né? Uhum. Que ela fica com o Heriberto Leão ali. Batalhei por aquele beijo e eles não deixaram, não pode, porque a família brasileira não vai aceitar a traição. Só que o Bruno Garcia tinha dado um beijinho na outra mulher lá no filme. Aham. E aí ele, não, Ingrid, não pode falar palavrão. E aí tinha o E aí comeu. Ah, sabe, e aí do comeu do Bruno Bruno, Mazeu, que é exatamente. ótimo, mas era um É. monte de homem falando um monte de coisa. São os caras sentados numa mesa de bar falando barbaridade. Então eu tive que... Eu já briguei. Gente, eu sou a chata do cinema nacional. Eu brigo Certíssima. com eles me amam, mas eles sabem que eu sou chata. E meu sonho, que eu ainda não realizei, é fazer um filme só com comediante mulher. Nossa, isso Ah. E falando demais. o que quiser. Que eu falei, vocês não me deixaram ainda fazer a minha cena das mulheres falando de sexo numa mesa. Putz, Uhum. E Isso aí precisa ser amor, aí ele feito. falou, mas aí a censura é 60 anos. Porque tem uma coisa no cinema brasileiro popular que é abaixar a censura, né? É, Uhum. E isso eu compreendo, porque quanto mais gente vê, melhor, né? é. Mas o minha irmã e eu, ele já me parece que tá um pouquinho mais por esse caminho. Olha, no Minha Irmã e Eu tem uma cena de traição, mas ela é construída, amor, de uma maneira para que o público quase fale, vai! Não, primeiro que vocês, assim, Ora, ó. escolheram, pra mim, o maioral, o mais gato do momento. Ah, porque, sabe o que acontece? Como ela era essa mulher que estava casada com o mesmo cara a vida inteira e era muito retraída, a gente falou assim, vamos fazer o inconsciente dessas mulheres. Uhum. Que não podem fazer isso, mas na cabeça delas, elas podem. Exatamente. Então eu falei, eu quero um homem que signifique uma beleza. Eu me inspirei muito no Brad Pitt, no Thelma e Louise. Uhum. Ah, aquele personagem. Essa é cena, genial. inclusive, é livremente inspirado, né, porque foi um dos filmes mais marcantes da minha vida. Total. E aí tem essa cena que o Brad Pitt, que a Gina Davis transa com ele, né? Então Também a é um gente, cowboy, né? Também é. Então, que foi nos primeiros filmes do Brad Pitt, É. né? Uhum. Então essa cena é meio inspirada. E a gente falou, não, a gente quer mesmo que esse homem não exista no meio da estrada. Ninguém encontra o Leandro Lima no meio da estrada. Leandro gente. Lima, gente. Ai, gente, a Dando Suzana falou, bobeira. não, vamos botar um cara bonito, lindo, para que seja, pelo menos você resolva a sua coisa, seus desejos vendo o filme. Exatamente. Um cara não, com braço, exatamente. com mão, não sei o quê. É muito bom. O Muito Leandro bom. Lima, ele tá num lugar assim, nosso Christian Grey brasileiro. Não, assim, gente, então tem a E culpa, olha, assim. e os bastidores são muito engraçados, porque foi todas as mulheres assistir a cena. Imagino. Que era num lugar de feno, era aquelas coisas bem... E a Tatá, o namoradinho dela é o Jorge Salman, que é maravilhoso, Ele é excelente ótimo. ator. E ela foi lá assistir minha cena, ela falou, acho muito sacanagem. Acho muito sacanagem. A Ingrid bota o Leandro Lima como o par dela e eu tô com o Jorge Salman. Tadinho do Jorge. E ela falava isso pra ele. E ele dando risada, né? Hilário, puta comediante, Ele é né? bom também, né? Demais. Agora, vocês tiveram também um consultor de intimidade para fazer cenas mais quentes? Não, porque na verdade é uma cena só. É uma cena simples. A gente não quis fazer nada muito picante, exatamente para que minha filha possa ver, né? Nada que não tenha nenhuma série dessas, Sim, entendeu? sim. A ideia não era fazer nada muito sexual, porque a gente quer mesmo que o filme seja um filme que vai a avó, a mãe e o filho. Levar a família. Mas, ao mesmo tempo, eu fui até o final. Eu falei, não, eu preciso defender essas mulheres que são casadas há muitos anos, que Óbvio, tem que ter um pouco de gente. alegria, Então, foi Pô, legal. Não, Deixa isso assim, tá no você consciente. estava falando das várias vezes que você encontrou a Tata Werneck no cinema, né? Desde de Pernas pro Ar 2 e tal. Eu acho que é isso. Esse filme ele tá realizando o desejo de vários fãs de comédia de encontrar vocês duas, que são, eu acho, duas forças da natureza, com estilos diferentes. E eu fico sempre me perguntando como é que era a construção de cada cena. Como é que era caos. absoluto. É. A Suzana merece É isso um que eu ia Oscar. falar. Tipo, vem pra cá, Chama Suzana a Garcia. Garcia. Vem contar, Eu vem acho que chorar vale as o lágrimas. podcast com ela. Porque ela passou Paulo Gustavo, Mônica Martelli e eu e Tatá. Ela merece um... Não, ela é um anjo. Cara, ela tem essa coisa, por ter
a escola dela foi Paulo Gustavo e Mônica, então ela tem essa coisa de que ela vai até o final. A gente faz uma cena boa, tá bom, ela fala, não, vocês não deram o pulo do gato ainda. Ela vai, ela vai até o final do melhor. Se não chegar no melhor, ela não corta. Mesmo que o dia não se cumpra. Então ela é uma obsessiva pela piada, e isso vocês vão ver claramente no filme, porque é uma cena engraçada atrás da outra. Pelo trailer eu já senti. Esse filme um peso, assim, olha que eu gosto de cenas que não são só engraçadas. A gente conseguiu fazer uma coisa que, te falar, eu vejo e falo, cara, engraçado pra caramba. E eu não gosto, eu não vi que eu tô rindo tanto de mim. E a Tatá é muito caótica no processo criativo. A energia caótica, né? É uma pessoa caótica, energia caótica, criação caótica. Ela fala muito rápido. Ela fala muito rápido. Ela tem TDAH. Transtornos, déficit de atenção. TDAH muito, muito forte. Então, e ao mesmo tempo, ela lê, ela não decora. Ela tem a... Como é que chama aquilo? Leitura dinâmica. Então, ela vê e decora tudo. E eu... E você tem o seu processo. Menopausada. Esqueceu. Peraí, esqueci. Ela... Só que ela não repete take. Não existe um take igual ao outro. Então... Porque ela bota muito caco? Ela não e nunca repete, né? Aquela coisa igualzinha, para poder você pra depois ela costurar manter a cena. o frescor dela, ela tem que fazer um take diferente do outro. Olha, entendi. E eu já tinha tido uma experiência maravilhosa no Loucas pra Casar, que a Suzana Pires é uma atriz cartesiana, assim, no sentido de que ela é muito estudiosa. Ela é aquela atriz CDF. E eu sou um meio termo, que gosto do improviso, mas gosto também de ser mais estudiosa. E a Tatá como diz a Suzana Pires, ela é um herê desgovernado. Em todos os sentidos. Então, tem uma hora que as duas, a Suzana se irritava, falava, me deixa, seu herê desgovernado. Teve várias vezes que eu tive que administrar as duas. Eu falava, deixa ela no melhor dela. Quando caiu eu e ela... Então, eu já vinha com uma escola Tata Werneck. Vocês já estavam mais preparada. Essa tá há muitos anos, mas eu não acredito que não é toda atriz que consegue lidar com essa, né, genialidade toda. E eu já tô acostumada. Ela não dá, deixa. Fica em silêncio, minha hora de ir. Se ela parou de falar, eu falo. Parou? Suzana, acorda, depois eu vou. E muitas vezes a gente inventa na hora, ela vai, eu vou. E eu gosto também dessa coisa de improvisar. Então, nós somos muito diferentes como comediante. Eu fui dupla há muitos anos da Heloísa Périssé, então eu já sei muito bem como é que encaixa. Então, assim, é a certinha e a doidinha, é bem aquela que se complementa, né? E você falou da Tatá, que ela fica mudando e mantendo o frescor mudando. E você, que prefere, de repente, cristalizar alguma coisa para ter uma base, como é que você mantém o frescor da tua atuação? É um jeito de fazer, assim. Eu sempre prefiro os primeiros takes, apesar da Suzana dizer que os meus últimos são sempre os melhores. Então, eu fico tentando fazer de jeitos diferentes, mas eu sigo o texto, né? Minimamente, galera. Mas, ao mesmo tempo, tem hora que a cena tá ruim, que ela vem com improviso e eu vou junto. Entendi. Eu gosto das duas coisas, sabe? Mas, assim, a minha função é mais contar a história. Não que eu sou super engraçada no filme, mas eu que levo a história, assim, a minha família, a minha casa, meus filhos, e a Tatá vem. E tanto é que a Tatá, ela não ficou nenhum momento na sala de roteiro. Eu fiquei 3 anos na sala de roteiro, e ela não. Só que ela improvisou tanto que isso é texto. Entendi. Textos maravilhosos que um autor não é capaz de escrever. Porque é uma coisa muito dinâmica, é muito louca, é muito que vem de um outro lugar, né? E aí a gente botou ela como colaboradora, porque isso é texto. Total, total. Eu até falava assim, gente, eu falava para os autores, vocês se deram bem, tá? Que é uma coisa genial que ela improvisou aqui, vocês estão levando a autoria. O crédito todo. Porque o improviso é uma autoria, né? Sim, super. Ainda mais em comédia, né? Comédia, porque quando funciona... É como diziam, né? É um tiro, né? Tiro. Em comédia. Mas é louco porque a gente acha que fazer comédia no cinema é muito difícil. Porque você tem que ser engraçada quando você escreve. Aí, como atrizes como eu e a Tatá, que somos muito autorais no nosso trabalho, a Tatá falava assim, isso não combina comigo. Não tá na minha embocadura. Aí a gente até chamou um autor, o Leandro Muniz, tem muitos autores nesse filme. Começou comigo, com o Célio Porto, com a Verônica Debon. Como o filme não foi rolando...
Você Eles estava foram falando que acabando foi os contratos anos deles, isso, né? anos. Uhum. Esse filme começou Caramba. 5 anos atrás. Aí entrou a Caramba. pandemia. Aí primeiro a gente não conseguia conciliar a nossa agenda. Depois entrou a pandemia. Volta da pandemia, é difícil voltar, porque a Tatá tinha muito medo de Covid. Sim. Então, aí os autores iam vencendo os contratos deles. Meu Então, Deus, foi trocando o foi time. trocando o time. Então, começou com o Célio Porto, com a Verônica Debon. E aí, depois a gente chamou um autor, que é o Leandro Muniz, que é excelente de comédia, que escrevia para ela no Lady Night. Ah, Então, maravilhoso. vamos botar um autor que entenda a embocadura dela. Aí ele escrevia para ela mais. E aí, depois entrou o Phil Braz, que Ah, ele escreve é as coisas do ótimo. Paulo. Ele é ótimo. Pra dar um humor no filme, né? Mais, que tinha mais a minha cara. Aí ia chegando um, outro, e no final ela falava, gente, mas isso aqui, posso botar do meu jeito? Ela ainda botava do jeito dela. Porque o humor é isso, você tem que acertar no papel. Pronto, que é dificílimo, tá? Autor de humor tinha que ganhar melhor que todo mundo. Aí vai pro set. Às vezes aquilo que tá com o set naquela hora não cabe. Aí você tem que inventar outra coisa. Aí o outro autor de comédia que tá com você tem que bater a bola pra você... né? Cortar. Pra você cortar. E a cada hora um corta. Então essa dinâmica é difícil. Depois que você consegue fazer isso, vai pra ilha. Se a pessoa da ilha não entende do timing, ela passar assim 3 segundos, a piada não acontece. É. Então, para chegar até o momento de você... É porque a Suzana é obsessiva da ilha. Aí ela mandou para mim e pra Tatá. E aí a Tatá obsessiva da edição. Falava, não, tem que cortar isso aqui. Aí mandou para mim, tem que cortar isso aqui. Então, foi um trabalho conjunto de ilha de edição. Legal. Por isso é que eu acho que, assim... Que pena que a comédia não é valorizada. Porque se as pessoas soubessem como é difícil chegar nesse produto que vocês vão ver na tela... As pessoas acham que é fácil, eu Exatamente. acho, né? Porque como é divertido, como né? Parece feito com parece que naturalidade, as pessoas, assim. exatamente. Já tá na pessoa Acho que fazer isso. A galera valoriza mais talvez a carga dramática porque entende que é mais É que o difícil. esforço que a gente faz para fingir que aquilo está acontecendo no momento e é uma coisa natural, parece que não é esforço. Exatamente. Mas é muito esforço. Eu tinha vontade de fazer o filme de bastidores, de mostrar como é chegar a uma piada funcionar. As Caramba, pessoas isso seria entenderem. fantástico, porque realmente eu fico pensando assim, comédia é o gênero que mais agrada ao público, é o que atrai as pessoas ao cinema, mas assim, não recebe o respeito que merece. E eu não entendo por que isso acontece, porque eu acho muito mais difícil. E foi o que retomou muito o cinema nacional, né, gente? A gente tá Exatamente. falando aí Gente, dos vamos últimos falar 10 que o PIB do anos. cinema brasileiro se deve ao cinema, à comédia. Comédia. Muito, Sem muito. nenhum, né, assim, os filmes autorais brasileiros são maravilhosos, representam a gente em todos os festivais, mas vamos falar na máquina de dinheiro que mantém o cinema, Sim. durante muitos anos foi o cinema popular, né? Sim. Pode ir, moço, por Não. favor. Por Não, favor. porque Historicamente, inclusive, né? historicamente, Exatamente. bota enchanchada, Exato. por aí vai, né? Em algum momento o cinema brasileiro Oscarito, perdeu Grande Otelo, Grande Otelo, imagina. meu Deus do céu. Muita Tinha, gente. assim, filas no quarteirão, né, para assistir, né, e várias vezes, né? É porque falava realmente assim, o público se identificava com aquele tipo de Fala a humor. língua o humor, ele conversa, acho que mais fácil com as pessoas, Exatamente. assim, né? Com mais gente, né? É muito fácil, né? Você fica com o ouvido mais leve, você consegue falar coisas. As pessoas, é difícil viver no Brasil, vivendo essa dureza que a gente vive. Quando você chegar à noite, você quer ver uma coisa para se divertir, Exato. gente. Isso é um É. fato. Exato. Mas eu fico também sempre achando que, para mim, os intérpretes de humor são os mais completos que existem. E eu fico muito curioso sempre para ver um intérprete de humor Fazendo drama. fazendo drama. Exatamente. Você, quando você começou, assim, era ser atriz, você já se imaginou fazendo comédia? Ou você... Não. Como é que foi esse Eu sempre esse quis ser caminho? atriz, não sei por quê, porque meu pai era jornalista, é administradora, minha mãe é advogada, meu avô é juiz, minha irmã é CEO de uma empresa de family office, Olha. minha outra irmã é administradora, eu não tenho ninguém da família. E eu nasci em Goiás, que é uma cidade que não tem um teatro forte, por exemplo, como tem em vários lugares, como tem, por exemplo, Lázaro, ficamos contando a história dele, porque aí aos 15 eu Não, tava que em Salvador. no bando de teatro Lodum, eu falo, ai, que inveja, aos 15 eu tava tentando uma fila no tablado no Rio de Janeiro. Então, a Goiânia não tem uma história de teatro, né? Então, eu sempre quis ser atriz. E essa coisa do humor, você já vê muito cedo que a criança quer. É uma coisa que nasce mesmo. É E impressionante. tem muito de carisma, eu acho, também, o humor, né? O humor, eu acho que ele diz muito sobre carisma também, assim, esse dom. Ele diz muito sobre um desconcerto, né? Ontem eu fui ver minha filha no tablado.
na apresentação. Eu fiquei olhando aquelas crianças, eu falei, aposto que nenhuma criança dessa, a maioria não são crianças padrão. Porque o teatro, ele é um lugar que a criança que não se sente padronizada se encontra. Se encontra num lugar diferente. O teatro serve muito para isso. Ele acolhe. Para poder acolher os esquisitos. É verdade. E os comediantes são esquisitos. São. Então, tem uma coisa que eu falo em todas as entrevistas, porque eu quero que as pessoas assistam, que é um dos maiores orgulhos da minha carreira, que é o documentário que eu fiz, chamado Viver do Riso, na Globoplay. Que, na verdade, eu fiz no canal Viva e hoje em dia ele está na Globoplay, que eu entrevistei 90 comediantes. Isso é muito legal. E eu consegui o Jô Soares, eu consegui gravações do Chico Anísio antigas, eu consegui... O Ajudo Ribeiro estava vivo, talvez foi assim, bem no final dele. Então, eu consegui todos, né? Dos mais jovens aos mais velhos. E aí, você vai ver na história de cada um e você vê que são pessoas... não sei se a palavra certa é desajustadas, mas são pessoas que não se encaixavam num padrão normal daquela família. A maioria. Você não vê nenhuma história de assim, eu era o melhor da sala, eu era o perfeito, eu era o melhor em tudo. Tem uma história linda que eu amo, que é o Fala Bela Fala, que dá para entender tudo o que é um comediante. Fala Bela foi criado pelas tias na Ilha do Governador, né? Já era um menino que lia muito, mas era gay, Ilha do Governador, né? Um subúrbio do Rio de Janeiro. Já era aquele cara que não se sentia ali e ele ficava muito tímido, porque ele não combinava com aqueles outros meninos da idade dele. Ele ficava muito embaixo da mesa. E as tias dele ficavam conversando. Então, ele ficou a infância vendo de baixo as tias conversando. A visão dele da infância é essa. Que coisa. Então, o Fala Bela, ele escreve para mulheres, principalmente mulheres mais velhas, como ninguém. Igual o Mauro Razzi. Então, você vê que o Fala Bela, ele fez grandes coisas para grandes mulheres, né? Ele é o muso da Suzana Vieira, ele é o muso da Lete Salles, ele é o muso da Natália do Vale, ele fez a Partilha. Sim, a Partilha é maravilhoso. Então, é o olhar de infância dele, entendeu? Então, assim, esse filme é muito emocionante para mim, porque esse filme é o meu olhar da infância. Legal. Né? E traz muito de uma Ingrid que a maioria das pessoas assim, não conhece, né? Das suas origens, das suas raízes. E a gente falou muito da Tatá, mas assim, o elenco todo é muito bacana. E você falou da Arlete Salles, assim, que faz a mãe de vocês. Então, acho que a gente pode dizer 3 gerações aí de comédia, eu falo né? sempre isso, assim, a gente precisava de uma mãe interiorana, né? E aí, olha, gente, nossa, olha tá aparecendo aqui no nosso telão mãe, gente. Ela parece muito minha mãe, não parece? Tá. A gente tá vendo a foto das 3 e realmente imprime uma família super, assim, né? E a gente ficou muito tempo assim, quem vai ser, quem vai ser? Porque nós temos atrizes da geração dela maravilhosas. Sim. Mas a gente falava assim, gente, mas a gente sou eu e Tatá. Pois é. Essa pessoa pode enlouquecer. Ela pode achar. A chance dela desistir. Porque é uma geração que está acostumada a ser cartesiana com o texto. E aí a gente pensou, vamos pegar uma atriz comediante. Sim. Né? E aí a Arlete, nunca tinha trabalhado com ela, nem a Tatá. Ela é maravilhosa. E é o histrionismo que vocês têm. Ela combina, tá na mesma vibe de vocês. Combina, foi muito legal. Eu sou muito fã, né? Pra mim foi uma honra trabalhar com ela, porque era né, aquela eu cresci vendo a Arlete fazendo papéis de comédia, né? E você envelhecer fazendo humor é muito difícil, né? Porque o humor, ele muda muito rápido. Não, super. E você estuda humor, né? Você é uma estudiosa do humor. Esse teu projeto de entrevistar todo mundo, que você pôde entrevistar de humor, eu acho fascinante. E eu fico me perguntando também, assim, quem que lá atrás te inspirou? Quem que, de repente, fez a sua cabeça? Que tipo de escola você seguiu de humor? Minha escola é minha mesma. Não, mentira. Assim, meu pai era um cara que ele se formou na Fundação Getúlio Vargas no Rio. E ele trabalhou do lado ele trabalhou com Samuel Weiner, que tinha uma mesinha de Nelson Rodrigues do lado. Então, meu pai era um cara muito ligado em tudo que acontecia. Ele era muito apaixonado por arte, por teatro. Então, de cara, ele me acolheu, assim. Ele falava, a gente ia pro Rio. Ele era muito apaixonado pelo Rio, já morreu há muito tempo. A gente vinha pro Rio passar as férias, ele ia me levar nas peças. Assistia muito teatro. E eu fui de uma geração que era a época do Chico Anísio, Jô Soares e os Trapalhões. Muito masculina. Tanto é que eu entrei na televisão fazendo o Chico Anísio. Mas a minha grande inspiração na época era a galera do TV Pirata, né? Eu quando vi Regina Casé fazendo Nádia Zupério, mudou minha vida. Eu falei, cara, essa mulher é uma puta comediante.
ela não é a mocinha da novela, porque na época era a época das fluxo e luxo. As comediantes eram muito coadjuvantes. Sim. Tanto de novela quanto de programas de humor. Quando entrou TV pirata, sabe? Com as mulheres fazendo papel de homem. E aí eu vi Nádia Zupério, eu acho que eu vi Nádia Zupério umas 10 vezes. Caramba. Umas 10 vezes. Assim, a Regina Casé foi uma grande inspiração para mim. Mas toda essa geração, né? Marisa Hort, Fernanda Torres, Débora Bloch, Cristina Pereira, que eu era muito fã, e depois fez De Pernas para Ar 1, De Pernas para Ar 2, De Pernas para Ar 3, ainda fez a minha sogra no Falar Sério Mãe. Que para mim é uma das maiores comediantes do Brasil. Então era uma geração... Eu me lembro de ver aquele ali e falei, isso que eu quero fazer. A mulher pode fazer tudo ali. Esse humor novo, humor de Guel Arraes, era o que eu queria. Eu queria muito ser da turma do Guel Arraes. Uma vez eu entrei na Globo, consegui falar com ele. Falei, eu quero ser da sua turma. Aí ele falou, mas eu já tenho a minha turma. Aí ele falou, você é tão talentosa que ele tinha me visto em Confissões de Adolescente, a peça que eu fiz. Ele falou, faz a sua turma. E foi um outro conselho bom. Eu falei, cada um... Porque a comédia, ela é feita de turma. Você vê as Drubo trouxe o trombone, era uma galera que tinha vindo de turmas. Aí eu fiz uma mini turma com a Lulô. Nossa, não, assim... Que sucesso, né? Foi um sucesso estrondoso, né? Eu, assim, tenho um carinho muito especial porque eu cresci vendo Confissões de Adolescente na TV, depois eu ganhei um livro de uma prima minha e depois eu fui assistir a peça. E fui no Cócegas, fui no Cosquinha. Então, assim, tudo de teatro eu assisti. E eu acho, assim, muito bacana como consegue conversar. Porque eu ia muito com meu pai, assim. Então, como a gente conseguia… Como os dois davam risada em lugares com faixas etárias completamente diferentes. Em lugares completamente diferentes. Mas aquele humor tocava muito. E, assim, até hoje, assim, totalmente pausa para um momento pessoal, mas eu e minhas amigas, a gente fala muito, ai, Marcelo, nome mole. Marcelo. Acabei com uma geração de Marcelo. Não, acabou. Vários Marcelos são irritados comigo até hoje. Marcelo. Eu amo, gente, isso é de Cócegas, que é uma peça maravilhosa. É uma geração, né? Eu fui formada em Cócegas, assim, eu sou… 12 anos, que depois ela lançou DVD da que peça. O DVD é uma febre, até hoje. E eu tenho uma geração que cresce e fala, eu fui formada com Cócegas. Eu sou formada com Cócegas, as pessoas totalmente. É muito louca essa história do Cócegas. Porque era isso, assim. O que aconteceu com a minha geração é que a gente não tinha muito espaço na TV. As que não eram lindas nem mocinhas. Então, a gente, na TV, a gente fazia o coro do Chico Anísio. Você vê que a própria Cláudia Raia contando. É só da Cláudia Raia fazendo a gostosa do Jô Soares, tendo que provar que ela era uma comediante, porque era uma mulher gostosa, não podia ser engraçada, né? Então, tem toda essa história. Então, nos restou mostrar o nosso trabalho no teatro. Então, é onde a gente exercia a nossa… E hoje eu até falo para… Às vezes eu penso assim, gente, a minha filha faz teatro. Eu falo, minha filha não tem problema, né? Porque os meus problemas… Né, a minha relação de não ser olhada durante muito tempo, de ter que batalhar para ser protagonista, para ser não sei o quê, para passar de estereótipo, me formou. Sim. E eu falo, o que formará nossas filhas que tem tudo? E tem essa coisa também do abrir as portas, né, Ingrid? Assim, porque é óbvio, é muito difícil. Assim, o que o pessoal fala nas redes sociais, assim, tipo, eu não aguento mais viver momentos históricos, sabe? Assim, é difícil você ser a pioneira, você abrir a porta, porque você teve que batalhar pra sua filha hoje chegar também ali numa tranquilidade. Não, e às vezes eu vou e outras mulheres muitas. As pessoas estão muito jovens fazendo entrevista, né? Às vezes uma vez eu fui no podcast, as meninas, eu falava Cócegas e Confissões, elas faziam assim, ó. Eu falava assim, não admito. Vocês não sabiam. Que a pessoa não sabe o que é Cócegas e Confissões. Eu ralei muito pra fazer aquela peça. Fiz com R$400. A gente desbravou um monte de coisa, botou a mulher que tem nisso, vocês não estudaram. Exatamente. Porque eu reverencio muito as pessoas que vieram antes de mim. Entendeu? Eu acho que a dona Dercy, ela foi a grande mulher que falou palavrão pra gente poder estar aqui onde a gente tá. Óbvio. Então, essa geração mais jovem, elas têm que entender quem a gente foi. A gente, que eu digo eu e as outras. Né? Porque agora a memória virou algo que ninguém se dedica mais, gente. Exatamente. Por isso que eu fiz essa coisa. Que eu falei, não, como é que ninguém fez ainda um registro sobre a comédia no Brasil? Deve ter, né? Falando que ninguém fez, eu não sei. Talvez tenha feito, mas é que eu não me lembro. Com fácil acesso, assim, também, né? Porque, de fato, cara, muito importante, É muito né? importante. E essa coisa de você ter esse interesse de registrar, vamos dizer assim,
essa obra, essa maneira de fazer, de encarar o mundo, que é o humor, que eu acho incrível. E são vários tipos de humor também que você já abordou. Eu não esqueço, você falando de cócegas. Outro momento seu, para mim, que eu acho brilhante no teatro, foi quando você montou a peça do Nil Labute, As Razões para Ser Bonito. Razões para Ser Bonito. Eu acho essa peça extraordinária. O João Fonseca que dirigiu, João né? Fonseca foi. E eu sei que você já teve essa visão múltipla que você tem. Sim. De escrever, de produzir e tal. Soube que você recebeu, acho que o livro, né, dessa peça, não foi? Eu li o livro, já era um assunto que me mobilizava. Eu queria falar sobre beleza. Então, já era um assunto que eu queria falar. Aí eu li o livro, falei, gente, que peça interessante. Acho que o Labute é um gênio. Eu fui para Londres, assisti a peça, mexi na peça inteira. Eita! Coloquei quase um monólogo meu ali no meio que fazia o maior sucesso. E eu achava uma discussão muito interessante. Aí comprei os direitos junto com o produtor. E a peça ficou 3 anos em cartaz. A gente viajava o Brasil e depois a gente ainda fazia debates. Puxa, que legal. Sobre a questão do que é bonito, o que é feio, né? O que é relação da mulher e do homem. A peça é muito interessante mesmo. Eu Sou acho. fã dessa peça. E voltando um pouquinho pro cinema. Sim. Também tem. Mas eu amei que você falou dessa peça. Porque eu amei essa maravilhosa. peça, de Essa peça verdade. foi um xodó, mas amei. Não, gente, Ingrid no teatro Meu é Deus. sucesso, certo? Mas voltando para essa questão dos sucessos, e você traz muito a referência do Paulo, né? Assim, ele né, eternamente uma referência, é um gênio. E é muito bacana que no Minha Mãe é uma Peça, também você faz ali aquela coisa quase uma vilãzinha, assim. Imagina, a gente pensar que do o Paulo Gustavo filme. me ligou e falou, por favor, é meu primeiro filme. Eu tava bombando com De Pernas para Dois. Faz uma participação para ajudar. Pra ajudar, imagina. Ajudar Paulo Gustavo. Olha Ele isso. que me ajuda hoje, que até hoje as crianças falam, Soraya! Soraya! Eu falo, nossa, ainda bem que eu fiz esse Aquela filme. vaca! As pessoas me chamam de Soraya até hoje. Eu falo, Não, nossa. e é muito bom é isso, porque tem a Soraya, tem aquela sua participação no Toque, então vocês também são. Eu tava falando do grupo, do Guel. Você tem uma turma muito incrível, Agora Ingrid. falta fazer filme com a Lolo, que eu não fiz ainda. E eu, na Amazon, no ano que vem, vou fazer um filme com a Mônica. Que a outra a gente nunca fez, né? É verdade. Uma das minhas melhores amigas, a gente começou junto no Chico Anísio, a gente fez uma novela juntas chamada Por Amor, de coadjuvante, da coadjuvante, da coadjuvante, da coadjuvante. Ela era secretária da Susana Vieira e eu era empregada da Vera Holtz. Gente. E a gente teve uma história parecida juntas. E agora nós vamos fazer um filme sobre mulheres de 50 anos. As pessoas confundem vocês? Muito. É uma coisa que eu imagino. Engraçado, eu fiz dupla com a Lolo, as pessoas não me confundem tanto como me confundem com a Mônica. Engraçado, Não sei né? por quê. A Lolo, claro, me chamam muito de Heloísa e chamam ela de Ingrid. É porque a gente foi quase uns novos baianos, né? Todo mundo achava que a gente morava junto. Oi, queria convidar você, Heloísa, pra uma festa. Eu falei, Heloísa, tem a casa dela. Não tô com Porque ela teve agora. sob nova direção, né? É tudo. verdade. vocês foram pra Mas TV a juntas. Mônica, a gente tem um jeito parecido de falar, eu acho. Acho que tem um pouco disso. E tem essa né? coisa muito, eu e a Mônica, a gente fala muito da mulher, né? E aí, as pessoas confundem. Então, quando Essa fizerem coisa. um filme juntas, isso vai acabar. Eu Essa não sei, confusão vai essa acabar. dupla, eu não sei como é que a Suzana vai lidar. Não, vai ser Suzana Garcia com certeza. Vai, claro, que a irmã, né? Meu A irmã Deus. aí tá acostumada comigo e com ela, mas eu sou muito diferente da Lolo. A Lolo é o Yang, eu sou o Ying. A Tatá também. Nós somos opostas. E as duplas são arroz e feijão. Eu e a Mônica somos arroz com arroz. Como é que vai ser? Não sei. Vai ser um risoto muito gostoso, eu Vai ser um acho. bom risoto, Eu acho que vai dar um risotão. vai. Tô super ansiosa. Não, Já tem- e vamos lembrar que eu fiz dupla com o Lázaro, né, gente? Que Pois fazia é. Ai, que delícia. Conta um pouco disso pra gente. Alegria, né, gente? Lázaro é tudo de bom, né? Boa. Que Olha pessoa com Lázaro Ramos. maravilhosa. Você cair com Lázaro Ramos é tipo, o Deus fala, agora eu vou te dar um presente. E que Minha Irmã e Eu está também com O primeiro aqui, Natal do meu primeiro mundo. Natal do Ai, mundo. gente, esse filme é muito lindo. Conta pra gente um pouquinho. Primeiro que esse menino aqui é um gênio, tá? Esse menino pequenininho aqui. Vocês vão ficar loucas com esse menino. Primeiro que eu acho muito legal a gente fazer filme brasileiro de Natal. Cara, Porque eu cresci chega de neve no Natal. vendo neve. Não dá. pois é. Eu cresci Não dá. vendo Esqueceram de Mim, vendo tudo, Grinch, não sei o quê. E aí, é o primeiro filme original Amazon brasileiro. Ah, que legal. E aí, a gente fez uma história brasileira.
né? Muito E é legal. muito legal, porque essa menininha aqui que é linda, ela, por um motivo que eu não vou contar qual é, que se vocês não acham graça, tem que ter surpresa, spoiler, ela pede pro Natal sumir. E o Natal desaparece no mundo inteiro. Caramba. E essa família precisa explicar pro Brasil que existe um feriado chamado Natal. Gente, imagina. É sobre Apagou isso. da história. Apagou da história do mundo inteiro. Então ela fala, a Fabiana Carla maravilhosa, puta comediante. Ela é demais. Vai, Ela é mais Fabiana excelente. Carla. E ela faz a vilã e a gente fala pra ela, no Natal, ela fala, mas o Natal que eu sabe é no Rio Grande do Norte. Então é muito legal, porque é uma premissa muito legal. E a gente trouxe, porque todo produto que a gente faz lá, a gente traz nossas ideias. E eu quis muito falar dessa família, eu e o Lázaro, que são as novas famílias que se formam. Então, nós não temos filhos. Os dois são dele, as duas são dele, os dois são meus. Ah, legal. Então a gente Junta a casa turma. e é uma família nova. E aí, como é que se educa? Cada um dorme numa hora, cada um come numa hora. O Natal de cada um é diferente. Caramba. Então a gente fala tanto dessa história do Natal, mas quanto como que são as novas famílias de hoje em dia. As configurações As familiares. configurações. E o Lázaro, ele é um homem de cinema igual a mim. Porque eu chego uma hora que eu E sempre multifunções passo também. do ponto. Chega uma hora que sempre alguém fala, chega, né? Vamos acabar a reunião? Temos, galera. Vamos acabar. Eu falo, mas peraí, rapidinho. Não dá pra... E o Lázaro é igual a mim. Ele é um homem muito de cinema igual a mim. Ele é muito apaixonado por cinema igual a mim. Ele é um diretor, ele é um autor também. Então, a gente junto foi a Dois loucura. furacões. Dois furacões. E no amor, né? Sim. Porque eu nunca vi uma pessoa trabalhar tanto na energia do amor. Da Bahia, né? Maravilhoso. Bahia. Então, ele Salva o ele foi Brasil. o único contratado da Amazon junto comigo. Então, a gente fez assim, a gente fez uma dupla. A gente fez um especial de final de ano. Ele me dirigiu no 5 Vezes Comédia, que vai estrear ainda, um episódio meu sozinho, ele me dirigiu. Então, a gente fez. E eu acho que a nossa amizade, fora da tela, a gente se identifica, a gente fala todo dia. Desde séries que a gente viu, até ideias que ele teve. Então, ele é um criador igual a mim, maluco. E eu sou uma criadora. Ele falou, eu tive uma ideia, eu falei, tem uma ideia boa, o que você acha? Acho que é maravilhosa. E acho que a intimidade que a gente teve fora da tela passou pro filme. Então, casal, a gente faz um casal tão fofo. Ai, gente. E aí é tô uma doida pra alegria, ver. porque é um filme muito pra família, emocionante, engraçado, e que a gente tem que batalhar para que os filmes de Natal brasileiro tenham todo ano, pra gente Também acho. criar um Natal sem neve pra essas crianças. Uma nova também. tradição pra gente, né? Óbvio. Eu Nossos acho. filmes de Natal a gente tem que ter. Tem uma coisa muito engraçada aqui, né? A gente vai recriar o Natal e ninguém entende o que é rena. E aí a Fabiana Carla vira e fala assim: posso botar uma capivara no lugar da rena? Olha, gente, melhor coisa. Aí as pré-estreias que a gente fez, as crianças todas, eu quero capivara! Querendo capivarinha de presente. Coisa mais bonitinha. Não, e assim, Lázaro e Thaís também estão em participação não, do Minha aí- Irmã e Eu. Não, e aí, Como é que foi engraçado isso? é que Foi a a gente- partir desse filme? Não foi, você acredita? Não? Caramba. A gente tinha que ter um casal famoso pra Tatá trabalhar, né? A gente queria um casal famoso. Eu tinha feito um trabalho com o Lázaro na Globo, já amava ele. A gente falou, vamos chamar o Lázaro. Ah, e eles a Tatá, vendo? aqui. A Tatá cuida E dos os gatos do Lázaro e da Thaís. Olha. Ela cuida dele. E aí a gente falou, vamos chamar um... também não tem tantos casais famosos no nosso meio, né? Pois E é. aí a gente falou, vamos chamar o Lázaro, tá? Esse cara, sem imaginar que depois ia ser uma dupla do Lázaro. Todo mundo fala assim, Que só faz filme com o legal. Lázaro. Agora, É, só... só faz filme com o Lázaro. Eu falei, se eu pudesse, faria. Ai, maravilhoso. Mas a cena do Lázaro é da Thaís, é que a Thaís só aparece mais no final. É uma das cenas mais engraçadas do filme. Que bom demais. Essa cena até já tá na isso. internet. Eles botaram essa cena na internet. Tá rolando, né? Tem um cortezinho no trailer, mas tem a cena do Tem. Lázaro que é muito É boa. muito boa. Né? E aí tem a Isa, que ela A Isa cuida que também dos tá gatos, super bem. dos cachorros da Isa. Tem a Isa, tem o Lázaro e a Thaís. Aí tem o Hugo Gloss, que faz a participação como mentira. ele mesmo. Maravilhoso. O que mais que tem, gente? Eu não posso esquecer. Aí tem o Marcelo Larran, puta comediante Muito que fez bom. Meu Marido em Falar Sério Mãe, que também faz. Aí tem o Jorge Salmon, tem o Leandro Lima. Aí tem várias participações pequenas, mas boas, sabe? De gente boa. Muito bom, que só soma, né, É. nessa... E tem também, você contou aqui um pouquinho pra gente Ai, nos tem Chitãozinho bastidores. Chororó, gente! Chitãozinho Chororó. Tem Chitãozinho Chororó! Amo, eles são demais. Não, gente, tem que ter Goiás, ele tem que ter sertanejo, Nossa gente, Senhora, pelo amor de O filme Deus. acaba com Chitãozinho Chororó. Olha que tudo. A gente cantou com eles. Ai, Meu Deus. Ai, gente, Olha eles que são coragem. demais, né? Coragem, né?
Coragem. Agora, você estava contando aqui pra gente nos bastidores que tem uma… A gente tem quase que um clássico, assim, dos filmes da Ingrid, já tem uma participaçãozinha telecine ali no meio, É né? verdade. Sempre tem, sempre tem. Sempre tem. Nesse, você falou que tem também uma homenagem. A gente… Todo filme tem uma cena que eu tô comendo pipoca chorando, porque eu me separei, olhando telecine. A gente já sempre sabe. uma sofrência ali, né? Nas fibras de Brigou com a Pernas pro Ar, eu filha. briguei a outro, o de Pernas Patentes, era eu e minha filha vendo pipoca. Esse, era eu e Tatá num hotel, que a gente faz estrada, vendo. Aí a gente pediu pra ser a Dona Hermínia, né? Ah, meu Ai, Deus. que homenagem E linda. a gente achou que, assim, a Suzana dirigindo, nós duas amigas, a gente falou, a gente quer que a gente faz uma alusão, fala, ai, Dona Hermínia. E eu falo assim, me identifico demais com ela. Porque eu faço, além disso, tem isso, né, gente? Eu faço goiana, né? Eu faço sotaque. Você vai soltar. E aí, como é que foi essa questão do sotaque? Ai, pra mim foi tão bom voltar. Porque é uma Você coisa… veio com quantos anos pro Rio? 13. Já Cheguei aqui falando porta-porteira. falando porta-porteira, né? Falei a porta-porteira. Mas perdi um pouco, mas eu faço os S's, eu falo até hoje, eu não puxo o X. Né? Não é cariocado, Não não, sou cariocada. Né? E aí, como eu fui filmar lá, voltou muito rápido o sotaque pra mim. Olha que legal. Tatá que ralou, cara. Tatá e a Cara, é Arlete. difícil, né? Meu Deus. A Tatá uma hora falou, tô muito tempo no Rio, gente. Eu tô 10 anos no Rio, já pode diminuir. Aí a gente deu uma diminuída, porque quem não é de Goiânia, vai pro Mineiro. É, exatamente. É difícil. Vai pro é Mineiro. Difícil. E aí a pobre coitada da Alé Salles, que é do Ceará. Foi um Nordeste tendo que pegar o Mineiro, passando por um… Aí ele Que complica o coisa. sotaque, é uma coisa. A gente conversou sobre isso com o É Lázaro difícil. também. É. Ele falou que, assim, é um negócio que pra ele. Ele falou do homem que copiava. Ele falou assim: eu peço desculpa pros gaúchos até hoje. Assim, os gaúchos me permitiram fazer ali um gaúcho, que Que a realmente gente, sotaque quando é muito nasce, difícil. volta rápido, né? É. É um acesso à raiz mesmo, assim, E a né? Tatá me ligava e falava assim, deixa eu falar uma coisa pra você, deixa eu falar um negócio aqui, quero falar tudo no sotaque, porque você tá bom. E aí, tá bom? Eu falei, tá Minas? Tá Minas, é. É difícil entender essa… Aí uma hora, como a Tatá já morava, a Mirelle, Miri Mirelle, né? Que é bem nome de… Porque Goiânia tem muito isso, né? Eles botam o nome do filho meio Miri, Mirelle, Marcos. Eles botam tudo com M, tem muito assim. E como ela já estava 10 anos fora de Goiás, a gente meio que construiu ela tentando se acariocar. É, porque tem isso também, pra parecer Pra local. fingir que não Fica é. no meio do caminho, né? E a Arlete falava, Ingrid, e aí? Eu falei, você tá um pouco nordestina. Aí eu ficava mudando. Vai puxando Mas ali todo esse mundo fez S. aula, né? É exatamente o que eu ia te perguntar, porque em Hollywood tem o dialect coach, né? Que aí que a pessoa que ensina a fazer a pronúncia, a pronúncia correta, né? Não, a É gente difícil, né? A gente teve uma… Não, tinha que ter. É difícil, Não né? é Tem como fácil, não ter. gente, Como é que imagina. faz um filme em Rio Verde? Meu Deus. E a gente não achava ator de… Eu queria ator de Goiânia. Mas Que foi máximo, difícil cara. achar, assim, Caramba. tipo físico. Aí tem a minha filha, que é a Nina Baiocchi, que tem um papel menor, mas faz o sotaque perfeito. O meu filho, a mãe vivia muito em Goiânia, então ele sabia fazer. E aí tem um ator maravilhoso que faz o meu marido, que é o Márcio Vito. Puta ator. E ele fez perfeito. É. Esse pegou, viu? Caramba. A gente começou a tentar pegar ator de Brasília, Só que Brasília é mais neutro, não mas é? pelo menos não Mas- puxa o X, né? É. Que é e esse R também, que é… O R meu o S é muito é difícil. festa. É, S, na S, S festa. tem que ter. É, Festa. festa. Eu nem me atrevo. Porque eu sou carioca. Não, o Carioca, você dá Eu sou o gema X. demais, né, É. Moisés? O carioca é bem difícil de É difícil. fazer. É. O goiano. É muito difícil, né? Esse foi o maior desafio? Pra mim, não. Pra mim foi uma delícia. É, voltou, Pra né? mim foi zero desafio. Pra mim foi muito bom, porque eu ia convivendo, e assim, como a minha avó mora lá, minha tia mora lá, meus amigos moram lá, alguns, então eu acabava a filmagem e ia sair com um amigo meu. Dia seguinte, eu ia visitar minha avó, visitar minha tia. Então, benzinho, minha avó, a minha tia é muito goiana. É muito… Oh, nossa, Ingrid, mas é bom demais. Então eu ficava andando com a minha tia, eu já voltava. É. Pra mim foi uma delícia, mas pra elas eu acho que foi Não, dureza. É. A gente tem o Joaquim aqui na equipe, né? O nosso Goiano. produtor aqui. Que ele é de Jaraguá e ele sempre fala assim, né? Porque eu sou do Goiás. É, do Do Goiás. Goiás, não sou de Goiás. Eu falo isso, Do eu Goiás. sou do Goiás. E as amigas da minha mãe falam assim, a gente não gosta que vocês falam que é do Goiás. Eles não gostam, falam que é do… E não gostam também que falam que Goiânia é interior. E minha mãe ficava assim, você não vai botar a gente jeca não, né, Ingrid?
Você botar a gente jeca, o povo de Goiânia vai te rejeitar. Imagina o filme do Goiás E eu sendo botei rejeitado. muito nome. Tia Glaci, Bazu, eu botei o nome de todas as minhas tias no filme. Ah, mentira. E a mamãe tava preocupadíssima. Aí a mãe dela, deixa ver esse filme, você não vai ficar debochando da gente, não. Aí eu peguei já, botei em Rio Verde pra ser uma cidade um pouquinho menor, porque realmente Goiânia é uma potência. É né? uma potência, O PIB claro. do Brasil tá lá, né? No Brasil não, mas o grande PIB Sim, tá lá. sim. Gente, E as pessoas viajam muito em Goiânia. Você pode ir pra qualquer lugar do mundo, não é? Que tem em Goiânia. tem goiano em tudo que é lugar, né, Tem Joguinha? goiano, porque goiano gosta de viajar. Goiano vai ali pra Brasília. E o bom é que tá do lado, Brasília rapidinho, vai Brasília, pra você qualquer vai pro canto. mundo. Qualquer canto. Você encontra Goiânia em um deserto. Então, realmente, minha mãe falou, não fica botando a gente de jeca, não. Aí eu falei, gente, eu não vou passar em Goiânia, vamos pegar uma cidade menor. Vamos Aí eu fazer falei, um Rio botar Verde. meu pai. E aí eu peguei, mandei o filme pra minha mãe. Ela falou, mãe, vou ser rejeitada. Ela, não, tá ótimo. Chorou horrores, né? Oh, Olha. bichinha. Esse negócio de irmã, né, gente? É Fala o outra nome coisa que eu das acho muito tias. legal, porque eu acho que o cinema brasileiro explorou pouco filme de irmão, né? É. Se você for parar pra pensar assim, que É muito eu me lembro romance. que posso estar sendo, morro de medo de estar sendo leviana, mas tem os Filhos de Francisco, que são clássicos. Tem A Vida Invisível, que eu acho... A Vida Invisível? É. A Vida Invisível. A Vida É. Invisível. Que eu acho um primor É de lindo. filme, uma coisa É mais demais. linda. Lindo. Mas é uma coisa que me deve... Eu sou muito próxima das minhas irmãs, e eu falava assim, gente... Não tem ainda filme de comédia sobre irmão. É. Tá É aí uma verdade. coisa que a gente não fez ainda. Outra coisa que eu fiquei pensando ali naquele meu radar maluco que eu te falei. E aí eu falei, quero fazer um filme sobre irmãos. E a Tatá também ama o irmão, a Suzana grudada na Mônica e... Pois é. Quer dizer, todo Tá tudo mundo ali. tinha ali alguma coisa pra acrescentar, né? É. É um filme que eu até incentivo aí com o irmão. Eu falo isso pra todo mundo. Levem os seus irmãos. É um filme Vai ser família. uma delícia. Família. É super família, porque tem irmão, mas tem a mãe também. Uhum. Que a mãe tem um personagem importante, apesar dela sumir uma hora. Aí tem os meus filhos, tem sobre filho. É uma família, bem família. Ah, que delícia. Ingrid, a gente tá chegando ao fim aqui, mas a gente amou esse papo e a gente ficava aqui, mas... obrigada, gente. Com certeza. Eu quero fazer um sou episódio boa só sobre de falar, cócegas. gente. Eu sou boa de falar. É boa mesmo, E a gente adorei. é bom de ouvir. Mas eu sempre saio dos podcasts falando assim, eu não deixei eles falarem. Sempre saio Não, assim. deixou, Não, a deixou gente falou assim. super, Aqui a foi gente uma amou. troca. Foi uma troca. A gente amou, É. amou. Queria dizer pra quem tá vendo, essa aqui hoje é dia 21, né, de dezembro. Daqui a 4 dias estreia esse nosso filme. Primeiro que assistam o Primeiro Natal do Mundo, que ainda tá lá na Amazon, que é um filme lindo pra ver família. Já falta 3 dias pro Natal. Junta todo mundo, que eu te garanto vocês vão amar. Faltam 4 dias. A gente vai resolver abrir umas salas no dia 25. Ah, que legal. E dia 28 estreia em todas as salas. E estamos aqui concorrendo com Aquaman, com grandes filmes de Vamos ao grandes. cinema, gente. E eu queria que as pessoas soubessem da importância que é ir ao cinema nacional pessoalmente, não esperar sair em algum lugar, pagar o ingresso. A experiência de assistir um filme de comédia junto é outra. É. É Você outra. vê a cinema rindo junto, é uma alegria. E a gente está aqui nessa batalha pela cota de telas, nessa batalha para que o cinema brasileiro continue e volte a ser forte depois da pandemia. Sim. E, assim, se puderem, vão no cinema assistir a gente. Vocês não vão se arrepender. Isso, eu tenho certeza. Ai, E você vai rir. gente. Pode não gostar, mas você vai rir, você vai. Esse eu tenho certeza que Bom, eu também vou você não ri gostar. com a gente, né, gente? Não, esse A encontro pessoa não se tem dedicou pra como. comédia toda uma vida. Se não ri, Não, Ingrid, se a pessoa não der risada no encontro entre você e Tatá, ela tem uma peça de alcatra no lugar do coração, entendeu? Não tem Aí mais o um problema coração é dela. batendo ali. Aí É um é problema terapia dela, é terapia. sério. Exatamente. Esquece, meu E as amor. pessoas vão se surpreender, tá? Porque no final é choradeira. Olha aí, Caramba. ai, gente. Olha, É bom, já vai sabendo, já vai com lencinho. vai se já preparando vai para as duas preparado. emoções extremas, risadas Exatamente. e Isso. choros. E outra coisa, tem Ingrid dose dupla em dezembro. Depois eu vou dar uma sumida. É, Janeiro, como é no que pro- fala? Descansar a imagem, vai Eu vou descansar a descansar a imagem. imagem, vocês podem ficar tranquilos. Para Não peço preparar mais outras nada pra coisas. vocês. Só vê. Vê agora dezembro, que depois eu dou eu dou um sumidão. Mais um sumidinho, vai. 2024 Sumidinho, vem mais volta aí, não vem logo. não, Em Ingrid? 2024 eu vou filmar meu primeiro filme sozinha na Amazon, que eu tô filmando só em dupla. Uhum. Vou fazer um filme sozinha, depois eu vou fazer um filme com a Mônica. E eu quero voltar pro teatro, gente. Tô É. muito tempo sem fazer teatro. Mas vem aí, então, 2024, ainda você no cinema, por favor. Não fica É. nessa de sumir, não. No Cinema ou streaming. streaming? No É. streaming. no Os dois no streaming. streaming. É.
Então tá, Todas Mônica no também no streaming, né? Mônica no streaming. Então tá bom. Então beleza, mas a gente já fica atento então, né? É isso aí. Mozi, obrigada também, viu? Pela parceria de sempre. prazer. Prazer tá Obrigada, aqui. gente. Poxa. É muito Obrigada, bom, né? Você vir Ingrid. num canal que apoia o cinema brasileiro, né? Desde Não que é? eu comecei com o cinema, vocês estão lá, o Telecine tá lá apoiando. Com productions, nossas coproduções. Produzindo, divulgando, indo pro set. É muito legal. Eu Ai. acho a Telecine foda, assim. Eu falei, eu vou porque olha que eu tô aqui, né? Pois é. Coisa de divulgando 2 filmes ao mesmo tempo. É, Mas eu muita falei, coisa, a né? Telecine é muito importante no cinema brasileiro. Assim como o Canal Brasil. Tem coisas que a sim. gente… Né, que fazem a gente continuar, né? Porque eu fico muito triste de ver, assim, o teatro tá lotado. Os shows estão lotados. A gente tem que voltar a esse cinema, galera. Boa, Exatamente. boa, Ingrid, E boa. assim, eu fico vendo a minha filha ver o filme dela lá no quarto dela, eu vejo o filme lá no meu quarto. É tão bom essa experiência de ir ao cinema junto, né? É. Ai, tudo que envolve a sala de cinema é muito gostoso, É muito né? bom. Ai, eu amo essa experiência. Essa experiência também. assim, de comunidade. A experiência da Todo mundo sala. sentindo E a gente junto. ficou muito tempo na pandemia com o cinema fechado, né? É. E agora, nessas pré-estreias, eu tô fazendo ainda… eu fiz as pré-estreias dos 2 filmes, né? Do Primeiro Natal do Mundo e do Minha Irmã e Eu. Tem hora que eu levanto da plateia e fico de longe, assim, de costas, vendo a reação do público. Ai, que delícia. É uma coisa tão maravilhosa. Eu falo, gente, isso aqui é único, porque nos meus filmes, nas minhas áureas épocas, que talvez não voltem mais, que a gente fazia 5 milhões, 4 milhões, né? Antes de tudo, né? Cinemas Pandemia, de tudo lotados. mudar. Eu pegava o cinema, eu gosto de cinema popular. Eu ia no cinema bem popular, no auge do sucesso. Eu chegava depois que o filme começava. Ou eu com o autor do filme, ou com a produtora do filme. E saía um pouquinho antes de acabar. Ficava escondida. Ai, é tão bom. É legal Você vai ver, aquela né? piada que eu ralei tanto pra fazer, todo mundo riu. Ai, que fofo. É bom, Isso é né? um dos maiores prazeres, né? Então, foi uma delícia voltar a ver o cinema cheio com essas pré-estreias. É, você vê ali um retorno do teu trabalho de um jeito muito visceral, né? As pessoas ali dando risada. Legal. Ai, que Obrigada. bom. Obrigada Por demais. continuarem na resistência do nosso cinema. Viu? Total, tamo junto demais. Gente, obrigada. Até o próximo Obrigado. Traz a Pipoca.